Bom, gostaria de agradecer ao Departamento de Aterosclerose pelo convite para participar desse curso de doenças raras. A minha aula hoje vai ser sobre hipercolesterolemia familiar homozigótica e citoesterolemia. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa aula específica, esses são conflitos de interesse em geral. Eu gostaria de começar essa aula descrevendo para vocês um caso clínico que nós atendemos no ambulatório do Instituto do Coração em 2016. Trata-se de um jovem de sexo masculino, 21 anos, desempregado, natural de Poá e procedente dessa mesma região em São Paulo. E o paciente vinha à sua primeira consulta no INCOR, depois do encaminhamento da Santa Casa de São Paulo, com uma história de hipercolesterolemia familiar. Ele já vinha com esse diagnóstico, referindo que esse diagnóstico tinha sido feito já aos 5 anos de idade, após o aparecimento de xantomas em cotovelos e joelhos. E esse paciente se apresentava assintomático naquele momento. Como outros antecedentes pessoais, ele tinha um diagnóstico prévio de febre reumática aos 10 anos e veio com um ecocardiograma transtorácico feito em 2014, que mostrava um discreto espessamento da válvula pulmonar e mitral, com uma insuficiência tricúspide e insuficiência mitral discretas. Ele, inclusive, fez uso de penicilina benzatina até os 20 anos de idade. Já fazia uso de atorvastatina 80 miligramas por dia, que foi iniciada há um ano, né, um ano antes daquela consulta. Já fazia uso de ezetimibe 10 miligramas desde 2010. Era sedentário, fazia uma ingesta ocasional de cerveja e 3 refeições ao dia sem restrições maiores. O exame físico não chamava muita atenção, ele tinha um peso de 44 quilos, ele tinha uma estatura mais baixa, tinha 1,50 m, uma pressão arterial normal de 110/50, uma frequência cardíaca de 80, e a ausculta cardíaca revelava um sopro sistólico ejetivo, 3 cruzes em 6, irradiado para as carótidas, bilateralmente. Tinha uma ausculta pulmonar e um abdômen normais, membros inferiores sem edema, e naquela consulta ele apresentava um xantoma de calcânio bilateral. Essas fotos são mais recentes e, na verdade, não mostram xantomas muito exuberantes. Aqui, por exemplo, em calcânio, você percebe um resquício desse xantoma, de um pouco de espessamento no calcânio, mas realmente os xantomas que ele referia no joelho já tinham sido ressecados anteriormente, né? E como antecedentes familiares, ele referia pai de 59 anos e mãe de 50 anos, ambos ígidos, sem nenhum histórico de hipercolesterolemia ou doença coronária, né? E era importante destacar que pai e mãe eram primos, né? Então existia uma consanguinidade nessa família. A irmã era ígida e o irmão teve um infarto agudo do miocárdio aos 33 anos, tendo sido submetido a 2 angioplastias. Os exames laboratoriais à época mostravam um hemograma normal, função renal, ácido úrico, CPK sem anormalidades. O perfil lipídico mostrava, apesar do tratamento com atorvastatina e ezetimibe, um LDL colesterol de 156, com triglicérides e HDL colesterol normais. Transaminases normais, função tiroidiana e glicemia de jejum normais, ou seja, uma hipercolesterolemia ainda residual, embora não chamasse tanta atenção, né, de 156 miligramas por decilitro. Inicialmente, como conduta, nós mantivemos a orientação de uma dieta hipogordurosa e a medicação que já era máxima, a atorvastatina 80, o ezetimibe de 10. Nós solicitamos, em função do sopro que se irradiava para a região de carótidas, né, o sopro cardíaco com irradiação para carótidas, nós pedimos um ecocardiograma, um ultrassom Doppler de carótidas e solicitamos uma genotipagem para hipercolesterolemia familiar, para realmente tentar confirmar esse diagnóstico que ele teoricamente já tinha quando veio para o INCOR.
né? E, obviamente, indicamos a continuidade da profilaxia para a febre reumática, endocardite infecciosa, para esse indivíduo que já tinha esse diagnóstico prévio. Bom, o ecocardiograma que ele trouxe, então, a seguir, mostrou uma válvula mitral apenas com espessamento discreto das suas cúspides, né, e do aparato valvar, válvula aórtica com espessamento discreto, uma IAO discreta, com gradiente máximo VEAO estimado em 10 milímetros de mercúrio, né? E os achatos descritos podiam realmente corresponder apenas ao seu acometimento reumático, né? Que realmente, enfim, esse sopro poderia também ser decorrente da hipercolesterolemia familiar que ele referia, né? E que ele apresentava de fato. Em relação ao ultrassom Doppler, né, uma surpresa para um paciente de cerca de 20 anos, né? Mostrava um espessamento médio intimal difuso, então acima de 1 milímetro, né? E placas não calcificadas dispersas, mais evidentes nas artérias carótidas comuns, né? Mostrando uma estenose que não chegava a ser acima de 50%, mas enfim, chamava atenção, já que o paciente é muito jovem para ter realmente placas difusas em carótidas. Então, isso já chamava atenção. Os exames laboratoriais desse paciente, embora não tenham chamado tanta atenção, né, no início, pioraram muito com o passar do tempo. Vejam que na consulta inicial, né, o LDL colesterol foi de 156, mas houve uma piora importante ao longo do tempo, ao longo dos anos e dos meses, chegando a um LDL colesterol de 348 miligramas por decilitro. Isso teoricamente sob tratamento. Provavelmente houve má aderência, né, desse tratamento com piora da dieta, mas assim nós podemos perceber que realmente esse paciente com o tratamento adequado, ele conseguia atingir um valor bem mais baixo do que o valor dele quando sob um tratamento pior, ou até, enfim, se ele não estivesse tratando, provavelmente o LDL colesterol desse paciente era muito alto, né? Então, nós vemos aqui uma piora grande dos níveis de LDL colesterol, né? E com HDL colesterol e triglicérides mantidos, né? Bom, continuando esse caso, em janeiro desse ano, esse paciente solicitou uma consulta extra conosco em função de uma dor precordial em queimação a esforços, né, com irradiação para a região cervical e associada à dispneia, né, de início a 8 dias daquela consulta. Então, realmente uma dor típica em queimação a esforços, irradiada para a região cervical e associada à dispneia. Então, foi solicitada, obviamente, pelo quadro típico de dor, embora fosse um jovem, e pelo seu diagnóstico prévio de hipercolesterolemia, uma cineangiocoronariografia. E aqui, as imagens daquele CAT, né, mostrando lesões, né, não muito estenóticas em descendente anterior, aqui uma lesão menor, em DA, em torno de 50%, um certo afilamento do tronco, né, uma lesão segmentar do tronco, embora não tão importante, mas enfim, uma lesão no tronco de coronária esquerda e principalmente aqui na coronária direita ostial, aqui em terço médio e também na descendente posterior. Né? Esse paciente foi então submetido a uma angioplastia, né, aqui no ósseo de coronária direita e uma angioplastia aqui da descendente posterior com sucesso. Bom, e aí ficam as hipóteses, né? Obviamente, ele tem uma doença coronariana obstrutiva, né? Com cerca de 20 anos, né? Menos de 30 anos, e uma hipercolesterolemia que, como vocês viram, chegou a um valor acima de 300 miligramas por decilitro sob o tratamento, embora fosse provavelmente um tratamento mal feito, né? E daí fica a pergunta em relação ao tipo de hipercolesterolemia que esse paciente apresenta. Seria homozigótica? Né? Seria heterozigótica? Seria poligênica? Seria uma hipercolesterolemia secundária? Né? Bom, pelos exames que a gente mostrou, dificilmente seria secundária, né? Assim, pelo menos causa renal, causa hepática, colestática e mesmo hipotireoidismo foram descartados.
Então, ficaria realmente, ficaríamos entre uma hipercolesterolemia familiar, ou homozigótica ou heterozigótica, e uma hipercolesterolemia poligênica, né? Os pontos relevantes para o diagnóstico seriam a história de xantomas desde os 5 anos, né? E esse ponto favoreceria muito uma HF-homo, né? O irmão com DAC muito precoce, né? Favorecendo realmente uma causa genética monogênica, podendo ser ou HF-homo ou hétero. E o LDL colesterol moderadamente elevado a despeito do tratamento. Isso no início, né? Depois, realmente, nós vimos uma piora importante desse LDL colesterol, favorecendo aí talvez até um diagnóstico de HF-homo, quer dizer, o indivíduo que fica sob tratamento com um LDL colesterol maior do que 300 tem realmente uma chance grande de ter até uma HF homozigótica, né? O que realmente fala um pouco contra, né, tanto HF hétero como HF homo, né, o fato de os indivíduos, de os pais desse indivíduo terem relato de colesterol normal, né? E de fato eles tinham colesterol normal porque nós verificamos depois, né? Então, enfim, se o caso índice, né, esse filho tem uma hipercolesterolemia, né, familiar, pelo menos um dos pais deveria ter hipercolesterolemia, né? E então o fato de os pais serem primos e terem relato de colesterol normal favorece, na verdade, o diagnóstico de uma doença recessiva, né? E dificilmente a hipercolesterolemia familiar é recessiva, né? Na grande maioria das vezes ela é autossômica dominante. Então, aí fica a dúvida em relação a esse diagnóstico exato, né? Então, nós vamos discutir um pouco sobre esse caso e sobre, enfim, os possíveis diagnósticos aqui, né? Então, qual a relevância clínica do diagnóstico preciso, né? A gente vai discutir um pouco mais ao longo da aula, mas os 3 pontos principais em relação à necessidade, né, a importância desse diagnóstico preciso em relação à hipercolesterolemia, são 3 pontos, né? Primeiro, a interação genótipo-fenótipo, né? Então, o diagnóstico nesse paciente de uma forma homozigótica, né, tem um prognóstico muito pior do que, por exemplo, se esse indivíduo tiver uma forma heterozigótica, né? Embora ele já tenha tido uma doença coronária, quer dizer, ele já é um paciente em prevenção secundária, mas vamos supor que ele não fosse, né? O prognóstico é muito pior entre os homozigóticos em relação aos heterozigóticos, e os heterozigóticos têm um prognóstico pior em relação à DAC do que a hipercolesterolemia poligênica. E mesmo dentro de cada grupo, né? Dentro do grupo dos homozigóticos, o diagnóstico genético exato também tem nuances prognósticas. Então, por exemplo, aquele homozigótico que tem uma mutação nula, ele tem um prognóstico pior do que aquele indivíduo que tem uma mutação defeituosa, né? Então, a hipercolesterolemia é pior no indivíduo com mutação nula, a resposta à estatina é muito pior. Então, realmente, o diagnóstico exato favorece muito a definição mais exata do prognóstico e definição terapêutica também, né? Então, já fazendo um link com o segundo ponto, as implicações terapêuticas, né? Então, por exemplo, saber se o paciente tem uma forma heterozigótica ou poligênica, isso tem uma implicação terapêutica muito importante. Obviamente, você não vai esperar no indivíduo que tem o diagnóstico de heterozigose, né? O efeito da dieta, de medidas de estilo de vida. Obviamente, você vai iniciar a terapêutica muito mais cedo do que no indivíduo com uma doença poligênica, né? E, finalmente, o rastreamento familiar. Então, naqueles indivíduos que têm o diagnóstico genético preciso, você vai fazer o rastreio genético nos familiares, o que pode proporcionar um acompanhamento e um tratamento muito mais precoces nesses indivíduos, né? Bom, então eu vou falar agora sobre as condições que a gente ia abordar nessa aula. A HF homozigótica, que é um diagnóstico, né, uma possibilidade forte para esse caso, e em seguida a citoesterolemia, que seria um diagnóstico diferencial que é muito pouco conhecido e por isso a gente resolveu trazer nessa aula, né? Então, a HF homozigótica, né,
é a forma mais grave da hipercolesterolemia familiar. Antes de a gente falar nela, né, o que é a hipercolesterolemia familiar? É a forma genética monogênica da hipercolesterolemia, então existe uma mutação, né, em um dos genes implicados na hipercolesterolemia, e essa mutação é responsável pelo fenótipo daquele paciente, pelo montante de hipercolesterolemia que ele apresenta, né? Diferentemente da poligênica, que tem, enfim, várias variantes, não é uma só, né? São várias variantes que juntas contribuem para aquela hipercolesterolemia, principalmente quando existem fatores ambientais presentes, né? Na forma monogênica, basta uma mutação, porque ela é suficiente para causar uma hipercolesterolemia grave. O padrão, como eu já tinha falado, é autossômico dominante, né? Ou seja, uma mutação única, ela é suficiente para causar a doença, né? Se o indivíduo tem, né, o azar de herdar tanto do pai como da mãe, você vai ter a forma, então, homozigótica, que é muito mais grave do que se você herdar só um alelo mutante, que daí dá a forma heterozigótica, né? A importância da hipercolesterolemia familiar é que ela é uma causa de doença arterial coronária, principalmente, também em outros sítios arteriais, mas principalmente coronária, e prematura, né? Já que existe uma exposição a níveis muito altos de LDL, colesterol desde o início da vida. Então, são muitos anos expostos a um LDL colesterol alto, né? Falando especificamente da homozigótica, como eu disse, os dois alelos são mutados, e a incidência que era considerada um a cada 1 milhão de indivíduos, hoje ela foi revista, né? Como houve estudos que mostraram uma incidência maior da heterozigótica, em torno de um indivíduo a cada 200 a 300, né, na população geral, foi revista, então, a incidência da HF homozigótica. Se a heterozigótica é mais comum do que se pensava antes, a homozigótica provavelmente também. Então, um indivíduo a cada 300 mil a 400 mil indivíduos, né? E, obviamente, aqui o risco de doença coronária é muito mais precoce por causa dos níveis muito mais altos, né? Existe um risco grande de estenose supraórtica e aórtica também, e morte vascular prematura, cardiovascular prematura. Bom, em relação à genética e apresentação clínica, né, aqui estão as causas moleculares, né, da HF, aqui é heterozigótico ou homozigótico, obviamente. A grande maioria dos casos é causada por mutações no receptor de LDL, que vão levar a um defeito ou ausência do receptor de LDL. Obviamente, você vai ter, então, uma captação deficiente das partículas de LDL, e aí mais colesterol no sangue, né? A ApoB, né? Então, defeito na ApoB também é uma outra causa. Mutações, ganho de função, né, na PCSK9, levando a mais PCSK9, que degrada os receptores de LDL, então isso causa hipercolesterolemia. E, finalmente, a única causa recessiva, né, então, é em geral autossômica dominante, mas existe essa causa, que é uma causa rara, de hipercolesterolemia familiar recessiva, que seriam mutações no gene da LDL-RAP1, né, que é essa proteína adaptadora do LDLR, né? Então, aqui a fisiopatologia, se você tem mutações que levam a uma menor captação das partículas de LDL, você vai ter mais LDL no sangue, né? E aí mais doença coronária. Isso daqui, obviamente, na forma homozigótica é muito mais acentuado, porque aí você não tem captação nenhuma ou muito pouca captação dessas partículas pelo fígado, né? E aí muito mais acúmulo no sangue, né? Em relação à genética, que estão os genes principais implicados na hipercolesterolemia familiar, e aqui, como um indivíduo homozigoto é gerado, né? Você tem que ter pais heterozigotos pelo menos, né? Então, os dois pais carregando uma mutação, né? E aí, com dois pais heterozigotos, você tem 75% de chance de filhos afetados e 25%
de chance de um filho homozigoto, né, como está demonstrado aqui. Bom, aqui, como eu falei para vocês previamente, a importância de se ter um diagnóstico genético preciso, né? Vejam aqui, por exemplo, entre as formas homozigóticas, como, na verdade, existe uma variação mesmo dentro desse grupo dos níveis de LDL e colesterol, né? Então, você pode ter desde menos de 500 miligramas por decilitro até valores próximos a 1.000, né? Dependendo do tipo de genética, né? Então, aqueles indivíduos homozigotos e que têm mutações nulas, né? Mutações que levam a praticamente ausência do LDLR, esses pacientes têm colesterol muito mais alto e, por isso, né, um risco cardiovascular muito mais alto, né? Indivíduos que têm mutações no LDLR que sejam defectivas também têm um colesterol muito alto, mas em geral menos altos do que no caso das mutações nulas. E aí nós temos também os heterozigotos compostos, né? Seriam aqueles indivíduos que tem uma mutação em um alelo diferente da mutação do outro alelo. Então, não é exatamente a mesma mutação, né? Esses indivíduos têm um colesterol também um pouco menor, né? E aqui enfim, uma descrição um pouco mais detalhada dessas diferenças, né? Dessas nuances genéticas em relação ao fenótipo da hipercolesterolemia, né? Como eu falei para vocês, aqueles que têm realmente as mutações mais graves são aquelas mutações nulas, né, de LDLR, depois as defectivas, os heterozigotos compostos e depois as mutações defectivas também em outros genes, como ApoB e PCSK9, né? Clinicamente, como é que se diagnostica um indivíduo com hipercolesterolemia familiar homozigótica? Obviamente, aqueles indivíduos que têm a confirmação genética, né, de 2 alelos mutantes, né, mutados, num desses genes, eles têm o diagnóstico fechado, né? Mas quando não existe a confirmação genética, clinicamente, geralmente esses indivíduos têm, como eu falei, um LDL colesterol maior do que 500, né, quando não tratados, ou maior do que 300, quando já sob tratamento. E com um critério a mais, ou sintoma de tendão antes dos 10 anos, né, como esse paciente tinha, né, a descrição, ou então indivíduos, os pais, com HF heterozigótica, né, então colesterol aumentado nos pais, né. Então, esses seriam os critérios. Mas vejam que alguns pacientes homozigotos não têm um LDL colesterol tão alto quanto 500. Então, depende um pouco da mutação, como a gente falou, né? Bom, no caso da HF homozigótica, né, a evolução desses pacientes tende a ser muito pior, então existe uma aterosclerose acelerada, que tipicamente afeta a raiz da aorta, né? Por afetar a raiz da aorta, muitas vezes as lesões são ostiais, as lesões coronárias são ostiais, elas partem da calcificação ali supraórtica, invadindo ali o ósteo da coronária. Os primeiros eventos cardiovasculares desses indivíduos podem acontecer até na adolescência, se esses indivíduos não forem tratados, mesmo na infância, né? Geralmente, crianças jovens, né, podem começar a ter um quadro valvar aórtico, então começa a ter um sopro aórtico que está ligado geralmente à estenose ou regurgitação ou uma dupla lesão, né, em função da infiltração das cúspides por colesterol, né? E essa é uma doença muito ingrata, porque mesmo com a redução dos níveis de LDL e colesterol, se ele já tem uma lesão valvar, ela geralmente progride enfim, pelo estresse hemodinâmico local ali na válvula, né? Então, nesses pacientes é sempre indicado o screening regular, né, para identificação de doença subclínica, porque é uma doença muito agressiva, né, tanto aórtica como carotídea ou coronária, né? Então, toda essa avaliação deve ser periódica nesses indivíduos, né? Aqui alguns sinais físicos, né? Então, o arco corneano, né? Xantomas, que são muito comuns nesses indivíduos, né? Alguns xantomas podem regredir, né? Mas muitas vezes
existe a persistência, né, de pelo menos algum xantoma residual nesses indivíduos. Aqui uma criança com HF homozigótica apresentando já um xantoma aqui de tornozelo incipiente, aqui alguns xantomas nesse paciente, aqui xantelasmas extensos nesse paciente, né? Aqui um exemplo também mais dramático, esse era um jovem de 21 anos, né, que se apresentou ao nosso ambulatório sem tratamento, né, até essa idade, vejam, uma xantomatose extensa e já com acometimento coronário com essa idade tão jovem, né, múltiplas lesões em DA que foram angioplastadas. Esse paciente hoje ainda, ele se encontra bem, felizmente, com tratamento agressivo, né. O tratamento tem que ser absolutamente agressivo, iniciado já ao diagnóstico, né? Aqui, obviamente, não existe nenhum trabalho randomizado com estatina versus placebo nesse tipo de paciente, isso é absolutamente antiético, mesmo para HF heterozigótica não existe nenhum trabalho randomizado, apenas trabalhos observacionais. E esse trabalho é um trabalho da África do Sul, né, que tem classicamente muitos casos de HF homozigótica pelo efeito fundador que existe lá, muitos casamentos consanguíneos, e eles fizeram uma comparação entre indivíduos, né, de uma época pré-estatina, em que não existia estatina, então um controle histórico, né, a incidência de eventos e de morte nesses indivíduos versus a incidência desses eventos em indivíduos pós-estatina, já numa era em que a estatina foi introduzida, né? E vejam o benefício das estatinas nesses indivíduos, né? Foi um tratamento absolutamente revolucionário para essa doença, que era uma doença absolutamente incurável, né? Que não tinha nenhum tratamento, né? Então, vejam, ainda muito ruim o prognóstico, né? Indivíduos aqui a probabilidade de sobrevida, né? Com estatina muito maior do que naqueles indivíduos sem estatina, e aqui na figura ao lado, a incidência de a sobrevida livre de MACE, né? Então, que foi muito superior também nesses indivíduos pós-estatina. Então, aqui o hazard ratio, né, para morte, né, uma redução importante, né, de 66%, nos pacientes que usaram estatina e de MACE 51%. Isso, embora o LDL colesterol tenha sido residual, tenha sido muito alto, né? Vejam aqui em torno de 400, né, pós-redução com estatina. Então, isso significava que, embora tivesse havido um grande benefício, esses pacientes precisavam de uma terapia ainda muito mais agressiva do que só a estatina, né? E aí vieram outros tratamentos, né? Então, quer dizer, a grande revolução do momento para esse tipo de paciente foram os inibidores de PCSK9, né? São anticorpos monoclonais, né, contra a PCSK9, que em geral, para o heterozigoto, produzem uma redução de LDL colesterol adicional em relação à estatina e ezetimibe em torno de 60%, né? Nos pacientes com HF homo, essa redução já não é tão grande, né? Infelizmente, ela não chega a esse patamar, mas é uma redução bastante interessante. Esse estudo foi com evolocumab em pacientes com HF homo, né? Foi o estudo Tesla, parte B, né? E vejam aqui, né, que houve uma redução em torno de 30% nesses pacientes que usaram evolocumab, né, em relação a placebo. Vejam aqui uma redução em torno de 30% a 31%, né? Mas é interessante comentar que essa redução, ela também é dependente da genética, né? Então, aqueles indivíduos, né, que respondem melhor, inclusive com uma resposta melhor do que 30%, chega a 45% mais ou menos, são aqueles indivíduos que têm mutações do tipo defeituosa, né, ou defectivas. Então, existe uma mutação que promove um defeito, né, no LDLR, no caso aqui, mas o receptor ele é presente, né, diferente da mutação nula, que é muito pior. A resposta é muito menor ou até ausente. Então, vejam que nesses indivíduos que tinham as duas mutações defeituosas, né, a redução foi de 47%, ao passo que
um dos alelos com mutação negativa, a resposta foi muito menor, ali em torno de 25%, né? Esse é um trabalho também com o evolocumab, né, que é um inibidor de PCSK9, para mostrar o efeito a longo prazo, né? Então, esse foi o estudo Taussig, inclusive com o Raul, nosso colega, como primeiro autor, né? Então, nós aqui do INCOR participamos desse estudo. Foram 300 pacientes com HF ou homozigótica ou heterozigótica grave, mas desses pacientes, 106 tinham HF homo, né? E com follow-up aí de 4,1 anos. Então, follow-up longo para mostrar que o efeito, né, essa redução era duradoura. Vejam que realmente a redução nos homozigotos é menor do que a redução observada nos heterozigotos, mesmo nos heterozigotos com o LDL e colesterol muito alto, né, naqueles heterozigotos graves, né. Vejam aqui a mesma redução ali, em torno de 30% ou um pouquinho menos, né. E aqui um outro estudo que foi o alirocumab, que também é um inibidor de PCSK9 em homozigotos, né? Esse é um estudo bem recente, agora de 2020, né? Mostrando uma redução semelhante. Vejam aqui, foram, na verdade, aqui 69, né, pacientes homozigotos, né, um estudo maior, né, mostrando uma redução ali em torno de 35%, isso na semana 12, né, com o alirocumab, né. E bastante segura a redução, né? Então, o anticorpo monoclonal, tanto o alirocumab quanto o evolocumab, com efeitos colaterais muito parecidos aos efeitos colaterais associados a placebo, né? Bom, existem outros tratamentos e perspectivas para esses pacientes, né, que eu vou apenas comentar. Existem o lomitapid e o mipomercem, né, que são drogas que vão realmente diminuir a produção de VLDL pelo fígado e, consequentemente, de LDL e colesterol, né? O lomitapid é um inibidor da MTP, o mipomercem é um inibidor da síntese de ApoB, né? São drogas aprovadas para HF-OM, não existem aqui no Brasil, não são aprovadas aqui, mas são aprovadas pelo FDA, né? Gostaria de citar também a férise de lipoproteína, que infelizmente nós não temos no Brasil, mas que é uma terapia extremamente eficaz, né? Segura e que já se mostrou como redutora de doença vascular, né? Então, infelizmente, nós não temos essa terapia aqui. Ela promove uma redução aguda de LDL e colesterol em 60% a 70% e uma redução crônica ao longo do tempo em torno de 30% a 40%, né? Eu gostaria só de citar esse trabalho não está publicado ainda, mas é um trabalho extremamente interessante com o evinacumab, que é um inibidor da ANGPTL3, que reduz triglicérides, mas também tem uma redução importante de LDL e colesterol. E esse trabalho, ele foi feito para avaliar a redução de LDL e colesterol em pacientes com HF-OM. E teve uma redução bastante interessante nesses pacientes. Então, é algo para o futuro, uma perspectiva muito interessante para esses pacientes. Bom, vamos voltar ao caso, né? Aquele paciente, vocês se lembram, né? Jovem, 20 e poucos anos, hipercolesterolemia, tinha o diagnóstico de HF, havia perspectiva de HF-homo, né? Tinha DAC já muito precoce. Nós fizemos a genotipagem e a genotipagem veio negativa, né? Veio como ausência de variantes patogênicas nos genes relacionados à hipercolesterolemia familiar, LDLR, ApoB, PCSK9 e LDLR-AP1. Porém, a genotipagem foi positiva para o gene ABCG8, né? Então, nós fizemos uma genotipagem para ABCG5 e ABCG8, pensando em citoesterolemia, e esse paciente veio positivo, né, para essa variante patogênica, né? Então, vejam, um caso extremamente chamativo do ponto de vista de hipercolesterolemia e DAC, e veio com uma genética negativa. É importante pensarmos em alguma outra possibilidade, e a citoesterolemia é uma chamada fenocópia de hipercolesterolemia familiar. Então, esse
é o heredograma dessa família, né, desse paciente. Esse paciente é esse daqui com a setinha, né? Esse é aquele irmão dele que infartou aos 33. Aqui os pais, né? Heterozigotos e com colesterol normal. Aqui a irmã heterozigota com colesterol normal, né? Então, os dois homozigotos são aqueles que apresentam doença. Nós dosamos os citosteróis desses pacientes, né, desses dois pacientes, vejam aqui, está um pouquinho poluído, mas vocês vejam aqui o campesterol e o citosterol principalmente, o beta-citosterol, que é o citosterol mais importante, tanto do caso índice como do irmão do caso índice, né? Vejam os valores 90 e 100. E aí vocês vejam os valores dos indivíduos heterozigotos que não têm doença. 3, 2, 5. Vejam a diferença de magnitude, né? Então, aqui foi fechado o diagnóstico de citosterolemia nos dois irmãos, né? Tanto colesterol alto, DAC precoce, xantomas e também as dosagens altas dos citosteróis, né? Então, gostaria de chamar a atenção para essa doença, citosterolemia. Ela é um diagnóstico diferencial que deve ser considerado para pacientes com muita suspeita de HF, principalmente que pareçam com HF homozigótica e que vêm com teste genético negativo, né? A citosterolemia foi primeiro reportada, né, em 1974, duas irmãs com xantomas de tendão, níveis elevados de esteróis de planta. É uma doença autossômica recessiva, caracterizada, como eu falei, por níveis elevados de esteróis de plantas, como o citosterol, que eu apresentei. Existe uma incidência grande de xantomas nesses pacientes e de aterosclerose prematura, né? Ela é rara, mas ela é muito subdiagnosticada, então é importante que todos a conheçam para que realmente esse diagnóstico não passe batido, porque o tratamento é muito efetivo, né? A prevalência estimada de citosterolemia, ela parece ser de 1 a cada 200 mil indivíduos, né? Então parece um pouco com a prevalência ali da HF homozigótica. E em relação à etiologia, né? Como a gente mencionou no caso, ela é causada por mutação nos genes, que são ATP binding cassette, né? Que é o ABC, do subfamily G, member 5 ou member 8, quer dizer, o ABCG5 ou ABCG8. Esses genes, ABCG5 e ABCG8, codificam as proteínas que têm os mesmos nomes, ABCG5 ou ABCG8, elas podem também ser chamadas de esterolinas, né, 1 e 2. E o que elas fazem é um efluxo desses esteróis de plantas. Talvez alguns nem soubessem que existiam, mas existem esses esteróis de plantas, e o organismo faz o efluxo, né, desses esteróis para a luz intestinal, faz a saída, né, a eliminação desses esteróis para a luz, né, e para a bile também. Então, o corpo tem um sistema muito eficiente para excluir, para eliminar esses esteróis para fora do nosso corpo, né? Só que com mutações nesses genes, esse fluxo é prejudicado, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse metabolismo prejudicado numa figura. Aqui estão os genes ABCG5 e ABCG8, né? São muito próximos um do outro. E as suas proteínas, as proteínas produzidas por esses genes, elas formam juntas um transportador, né? São heterodímeros, na verdade, que vão formar esse transportador ABCG5, ABCG8, né? E esse sistema de excreção é muito eficiente, porque a nossa dieta tem uma quantidade de esterol de planta por dia que é muito parecida com a quantidade de colesterol, né? Então vejam aqui, numa dieta comum ocidental, né? Nós ingerimos, em geral, 250 a 400 miligramas de colesterol por dia e 200 a 400 miligramas de esterol de planta por dia, né? Por outro lado, os nossos níveis circulantes de esterol de planta geralmente são mantidos a menos de 0,5 miligrama por decilitro e os nossos níveis de colesterol, como vocês sabem, ficam ali em torno de 42 a 208, quer dizer, isso com muita variação, mas muito maiores do que os níveis de esterol de planta. Então, a nossa absorção desses esteróis é muito menor e nós temos um sistema eficiente de excreção caso isso seja absorvido, né? Então, aqui só para mostrar para vocês, né, a absorção
dos citosteróis, ela é feita também pelo mesmo transportador que absorve o colesterol lá no intestino, que é o Niemann-Pick, né, o NPC1L1, né? Então, a absorção é feita por esse sistema, mas vejam que imediatamente após a absorção, isso aqui é a célula intestinal, o colesterol continua a sua saga aqui dentro do enterócito, mas o citosterol já é encaminhado para excreção para fora do enterócito, para a luz intestinal para ser eliminado, né? Se por um acaso o citosterol passa por esse crivo e ele é absorvido, vejam aqui, ele vai passar a fazer parte aqui dos quilomicrons, isso aí vai ser quebrado e depois absorvido pelo hepatócito, né? Aqui desse lado da figura. E lá no hepatócito, de novo, o ABCG5, ABCG8 vai excluir, vai eliminar esses citosteróis para a bile, né? Só que quando existe mutação, né, nesse transportador, existe toda essa dificuldade, quer dizer, existe toda essa deficiência de excreção, né? Então, na citostirolemia, existe uma absorção de 15 a 60% do citosterol ingerido, né? E aí, com o aumento dos níveis de citosterol em 50 a 200 vezes, né? A apresentação clínica, né, como eu falei, ela envolve muitas vezes hipercolesterolemia, né? Mas existem indivíduos com colesterol normal, xantomas são frequentes, né? E a DAC pura também é frequente, embora ela possa não acontecer, né? Então, depende muito do tratamento ser precoce. Se você for muito precoce e bem feito, a DAC pode ser evitada em grande proporção nesses pacientes, diferentemente da HF homozigótica, né? Que é uma doença que, na grande maioria das vezes, ela vai cursar com doença em algum momento. É muito difícil um paciente com HF homo ser preservado de alguma doença, seja valvar, seja coronária, né? E nesse tipo de doença também existem umas manifestações hematológicas que podem acontecer e não são incomuns. Então, anemia hemolítica, trombocitopenia são bem frequentes nesses pacientes. Aqui, exemplos, né, de chantelasma, né, bem importante aqui nessa paciente que tem o diagnóstico de citosterolemia, que alguns xantomas de cotovelo nessa criança. Essa é uma criança com citosterolemia, né. Como eu falei, em relação à DAC prematura, ela é frequente, mas não em 100% dos casos. Existe uma certa dúvida se os citosteróis estão contribuindo para essa DAC. Provavelmente sim, mas não existe ainda um consenso em relação a isso. Como a maioria desses pacientes também tem uma hipercolesterolemia grave, é possível que o colesterol contribua muito, mas não está descartado que esses citosteróis também estejam contribuindo, afinal, eles também fazem parte ali da lipoproteína, né? Mas tem alguns pacientes que têm citosterolemia e que não têm aterosclerose prematura. Por exemplo, esse trabalho, né, que avaliou 5 pacientes, vejam, já eram pacientes que tinham alguns, enfim, mais de 20 anos, né, ou ali próximos disso, né, mas que fizeram o diagnóstico até de uma certa forma precocemente, provavelmente foram tratados adequadamente. Nenhum deles tinha até aquele momento história de doença cardiovascular, diferentemente do nosso paciente, né? Bom, como é feito o diagnóstico, né? O diagnóstico laboratorial desse paciente, ele é mais difícil, né? Isso por quê? Porque como no caso daquele paciente, né? Nesse paciente que nós apresentamos, os métodos laboratoriais de rotina, eles não diferenciam colesterol de esteróide de planta. Então, a apresentação é muito parecida com a apresentação de uma hipercolesterolemia familiar, né? Como é que você faz o diagnóstico? Você tem que fazer ou pela genética, né? Ou pela dosagem desses esteróis, que é feita com cromatografia gasosa ou espectrometria de massa, né? Aquele método que nós usamos para dosar os citosteróis foi a cromatografia gasosa, né?
Então, por depender dessa metodologia específica, ela é altamente subdiagnosticada e o médico ele precisa ter uma suspeição para ir até o fim, né? Para realmente fazer um teste genético ou tentar essa dosagem por cromatografia gasosa, né? Então, quando é que chama a atenção? Quando é que a gente tem que pensar realmente nesse diagnóstico, né? E tentar fazer, por exemplo, o diagnóstico laboratorial ou o diagnóstico genético. Quando os indivíduos tiverem xantomas, né, e não tiverem uma hipercolesterolemia, então são xantomas em pacientes normocolesterolêmicos, quando houver um decréscimo dramático dos níveis de colesterol, né, no caso do paciente que tem hipercolesterolemia, em resposta ou à dieta ou a colestiramina, né, que é um inibidor da absorção, um inibidor da resina, ou com ezetimibe. Então, vejam que o nosso paciente, né, ele chegou a ter 156 no início da consulta, na primeira consulta, e depois chegou a mais de 300, quer dizer, esse paciente tem um delta de colesterol muito grande, né? Isso é um pouco mais difícil na HF, né? Homozigótica, pelo menos. Então, se houver uma resposta grande, principalmente quando for com ezetimibe, resina ou dieta, pensar nisso. Regressão dos xantomas, principalmente quando isso estiver associado à redução importante do colesterol, né? Quando a hipercolesterolemia tiver uma resposta muito pobre às estatinas, ou quando esse paciente tiver também alguma alteração hematológica, né? E isso não acontece na HF homozigótica, anemia hemolítica, macrotrombocitopenia, tá? Bom, e eu gostaria também de chamar a atenção de todo mundo, que isso não é feito, né? Que as crianças, elas devem fazer um screening, né, universal de hipercolesterolemia inicialmente aos 9 anos, ou entre 9 e 11 anos, né? Então, o screening universal, né, de hipercolesterolemia, ele é indicado, né? Tanto pela sociedade de pediatria, né? Como também pela própria diretriz americana de colesterol. Então, aqui, essas diretrizes, né, tanto né, essa americana como de pediatria, sugerem que haja, para que esse tipo de hipercolesterolemia, seja homozigótica, seja mesmo heterozigótica ou mesmo a citosterolemia, tenha um diagnóstico precoce, porque o tratamento precoce nesses pacientes é muito importante, né? O diagnóstico genético também é uma outra possibilidade, né? Naquele paciente em que você tem a suspeita, né? Que tem uma hipercolesterolemia importante, para diferenciar esses vários tipos é importante o diagnóstico genético, né? Então, no caso da citosterolemia, como a gente mostrou, as mutações patogênicas serão ou no gene do ABCG5 ou no gene de ABCG8. E aqui, no caso, como é uma doença recessiva, tem que haver realmente mutação nos dois alelos, né? Ou homozigose, a mesma mutação, ou uma heterozigose composta, ou seja, uma mutação num alelo e outra mutação no outro alelo, né? O manejo terapêutico, né, é de extrema importância, né? Então, existe uma nuance terapêutica diferente nesse paciente com citosterolemia em relação ao paciente com HF homozigótica, né? Aqui, o objetivo é, obviamente, reduzir ao máximo os níveis de citosteróis e de colesterol, para redução dos xantomas e prevenção da doença aterosclerótica. Mas a base da terapia aqui não é a estatina. Obviamente, muitos desses pacientes acabam tomando estatina também. Mas a primeira droga deve ser um inibidor de absorção do colesterol, inibidor de absorção intestinal do colesterol, que em primeira mão é o ezetimibe pela questão de tolerância, né? O ezetimibe é muito melhor tolerado do que a colestiramina. Então, a dieta, né, que tem um impacto muito importante, pode aqui reduzir os citosteróis em torno de 30%, né? E mais o ezetimibe. E vejam que a dieta é completamente diferente da dieta utilizada para HF homozigótica, né? Então, aqui devem ser evitados óleos vegetais, né? Germe de trigo, nozes, sementes, abacate, também chocolate e margarina devem ser evitados, né? Mas aqui são realmente óleos de plantas, né, que tem que ser evitados. Então, aquela dieta considerada saudável aqui não é
realmente uma boa. Na verdade, aqui ela deve ser evitada. Daí, mais uma importância da gente saber o diagnóstico exato da causa da hipercolesterolemia do paciente, né? A farmacoterapia, como eu falei, inibidor de absorção de colesterol, o ezetimibe é a droga de escolha, embora a colestiramina também possa ser uma opção, né? Os pacientes não costumam ter boa resposta à estatina, né? E o ezetimibe sozinho ou combinado com colestiramina, quando o paciente tolerar, pode reduzir o colesterol e os citosteróis em torno de 50%, né? Aqui está um trabalho mostrando nesses pacientes com citosterolemia essa redução aqui, no caso, o ezetimibe sozinho, né, em torno aí de 30%, né. E aqui só fechando o nosso caso, vejam que o paciente depois do evento cardiovascular começou a fazer um tratamento bem feito, né, estava bem aderente à medicação, afinal ele tinha tido aquele evento cardiovascular, e vejam o delta de LDL colesterol desse paciente, né, ele passou de 348 e conseguiu atingir um LDL colesterol de 93, que é muito difícil, eu diria quase impossível com o arsenal atual a gente conseguir isso numa HF homozigótica. Então vejam que isso deve chamar atenção realmente para o diagnóstico de citosterolemia, né? Então eu gostaria de concluir dizendo que a HF homozigótica e a citosterolemia são condições genéticas monogênicas frequentemente associadas à hipercolesterolemia grave, xantomatose e DAC prematura, então nesse quesito elas são parecidas. O diagnóstico genético preciso da hipercolesterolemia fornece importantes informações prognósticas e tem implicações terapêuticas, né? Nós vimos que realmente a terapia ela muda, né? Em ambas as condições, o diagnóstico e tratamento precoce são fundamentais, porém, na citosterolemia, a resposta terapêutica à dieta e ezetimibe pode ser significativa, né? Na HF homozigótica, a estatina é a primeira escolha, mas frequentemente é insuficiente, e realmente a terapia combinada é ainda assim, fundamental para esses pacientes com HF homozigótica. Bom, gostaria de agradecer a todos e numa futura reunião nós estaremos disponíveis para dúvidas e questões.